Neste vídeo falaremos sobre o primeiro chafariz da Carioca, ou seja, um chafariz que existiu no Largo da Carioca entre 1723 e foi substituído por outro por volta de 1830, 1833. E para falar sobre este belo chafariz em estilo barroco, nós veremos belíssimas imagens e que mais à frente vamos comentar sobre cada uma delas individualmente, ou seja, por partes. Antes de mais nada, vamos lembrar que as águas desse chafariz vinha do rio Carioca, daí o nome, chafariz da Carioca, e que deu nome também ao Largo da Carioca. Então, essas águas eram coletadas bem no alto do Corcovado de uma região chamada Silvestre. Passava por Santa Teresa. Quando este aqueduto da Carioca estava um pouco abaixo do convento de Santa Teresa, então ele se encontrava com o que hoje nós chamamos Arcos da Lapa, que é uma parte suspensa construída sobre arcos para levar esta água até o sopé do Morro de Santo Antônio, depois seguir as encostas do Morro de Santo Antônio até descarregar no chafariz da Carioca. Então aqui nós estamos vendo essa imagem. Isso aqui é uma vista tomada de Santa Teresa, e aqui do lado direito, onde estou apontando com o mouse os Arcos da Lapa, quem assiste esse canal já deve estar mais ou menos familiarizado. Este aqui é o Morro de Santo Antônio. Um pouco lá do outro lado está o Convento de Santo Antônio, também na parte mais baixa dele. E esse aqui é o Morro do Castelo, que já foi demolido. Isso aqui é um antigo casario que existia ali nos Arcos da Lapa, né? Ao lado dos Arcos da Lapa tem um vídeo nesse canal que também falo sobre isso. Muitas dessas referências sobre as quais eu falo aqui, eu coloco o link aí embaixo do vídeo para quem quiser ver outros vídeos que falam sobre essas referências, como o Morro do Castelo, o Morro de Santo Antônio, a Lapa. Então aqui, dando uma repassada rápida, os Arcos, o Morro de Santo Antônio e o Morro do Castelo, que o Morro do Castelo foi demolido em 1922 e o Morro de Santo Antônio entre 1955 e 1960, mais ou menos por essa data. Dando sequência, vamos ver agora esta imagem do artista austríaco Thomas Ender. Ele veio para o Brasil como uma comissão de enviados da Áustria para os preparativos do casamento da princesa Leopoldina, que viria a se tornar imperatriz posteriormente. Então, ele representou muita coisa do Rio de Janeiro, e aqui está o chafariz da Carioca. Esse lado de cá que está um pouquinho apagado, eu não sei se vocês conseguem ver, mas são carroças de aguadeiros, ou seja, o pessoal que tinha uma carrocinha coletava água e saía vendendo de casa em casa, né? Antigamente existia leiteiro também, que eles tinham uma carroça e saía vendendo leite, só que de forma mais elaborada. É isso aí. Então, aqui nós estamos vendo o chafariz, é uma aquarela sem muitos detalhes, e aqui nós vemos inúmeras pessoas carregando baldes na cabeça para levar água, e aqui inúmeros outros também, né? Muitos desses aqui provavelmente eram escravos naquela época. Então, o que a gente vê aqui nessa imagem é o convento de Santo Antônio, né? A igreja do convento e a igreja da Ordem Terceira. Isso aqui é um antigo hospital, aqui do lado direito, um hospital da Ordem Terceira, que já existiu aí, mas foi demolido. E agora, nesta outra imagem representando o chafariz, o que nós vemos? Aqui, do lado esquerdo, uma senhora com uma criança de pendurada às costas, né, tipo uma mochila. Isso era muito comum ver nessa época, com uma bandeja na cabeça, vendendo, pode ser frutas, doces. Era muito comum vender doces nessa época. Aqui uma outra carregando um barril para coletar água. Aqui outros senhores aqui, um entrando aqui nessa piscininha em frente ao chafariz. Aqui mais pessoas coletando água, estão vendo aqui onde estou apontando, né? E veja bem aqui, ó, existiam inúmeras bicas, né?
Aqui de frente, por exemplo, a gente pode ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todas elas são faces aí, caras, né? Eu não sei se isso aí são personagens da mitologia, sei lá, mas todos têm uma bica, um canudo aí de onde jorra água. Interessante, né? Como era a vida nessa época. Observe as formas desse chafariz, que é em estilo barroco. Aqui tem um ano em números romanos, né? E aqui o emblema da coroa. Estão vendo? O emblema da coroa aqui em cima. Aqui muito mal representados, de forma sofrível, devem ser 2 guardas que vigiavam esse chafariz, um aqui olhando para o outro lado e o outro aqui olhando para cá, né? Estavam aqui na parte alta. E agora a seguir vamos ver esta incrível aquarela, eu diria maravilhosa, que mostra bem um dia na vida ali do Largo da Carioca, ao redor. Essa aquarela data de 1833, então o chafariz ainda estava de pé nesta época, esta primeira versão do chafariz em estilo barroco. Esta imagem foi publicada em livro sobre iconografia do Rio de Janeiro e os créditos estão aí em cima. Então, vamos explorar esta imagem com mais detalhes. Então vejam que beleza aqui o chafariz. Havia uma grade aqui para pedir que as pessoas pulassem ali para o outro lado, às vezes alguma área reservada ao convento. Aqui, vocês lembram que eu falei dos aguadeiros? Aqui, ó, a carrocinha do aguadeiro, ele saía com esse barrilzinho aqui vendendo água pela cidade. Aqui outros homens colhendo água, uma senhora também. Aqui o que nós vemos? Esses aqui estão arrastando um barril. Eu acho que esse barril aqui ele não tem nada a ver com a água do chafariz. Provavelmente esses senhores aqui eram os chamados, nessa época existia a escravidão, eram os escravos de ganho. A relação que eles tinham com os seus patrões era a seguinte: eles trabalhavam, ficavam ali na rua direita ou em algum lugar onde descarregava carga para fazer transporte com esses carrinhos e puxando. Então, no fim do dia, a coleta do dinheiro ficava uma parte, certamente a maior parte com o patrão e a menor parte com eles. E eles podiam fazer o que quisessem com esse dinheiro que era a parte deles. Muitos juntavam esse dinheiro para comprar sua carta de alforria, ou melhor dizendo, a carta de liberdade. Vamos ver o que mais que nós podemos ver aqui nessa interessante imagem. Aqui está um policial da época, estão vendo? Com o seu espadim, né? Ele parecia ser também afrodescendente da raça negra, né? Era um policial já, provavelmente alforriado. E esse aqui, um senhor aqui, que a gente não tem como saber, né? Se seria escravo ou alguém alforriado também, isso aí não dá para saber. Observe aqui essas pessoas que nós estamos vendo aqui, ó, umas senhoras e várias outras pessoas aqui vendendo artigos aqui na rua. Então, esses aqui seriam os chamados vendedores ambulantes da época. Chegando a imagem um pouquinho mais para cá, nós estamos vendo um carro de boi. Isso aqui era uma espécie de um carroção puxado por bois que era usado para transporte de coisas muito pesadas, por exemplo, sacas de milho, obviamente onde existisse um caminho de terra, né? Mas dentro da cidade era muito usado para transportar pedras para construções. Neste canal tem um vídeo sobre o carro de boi. Aqui, o que nós estamos vendo? Isso aqui era um veículo que era puxado por um cavalo e um cavaleiro ia do lado. Ou seja, o melhor, era puxado talvez por uma mula, ou pode ser cavalo também, e um outro seguia do lado conduzindo. Aqui atrás também seguia um criado de pendurado. O nome disso era chaise, uma palavra que vem de cadeira do francês, e tem um vídeo no canal que fala sobre esse meio de transporte também. Que outro fato interessante que a gente pode ver aqui nessa pintura? Nesse cantinho aqui, ó, estão vendo? Que é a chamada serpentina ou também cadeirinha, que era conduzida por 2 homens
através de uma travessa apoiada sobre o ombro, e aqui geralmente uma pessoa sentada, geralmente uma senhora. Isso aqui era uma subida para o convento de Santo Antônio. Então, aqui ao fundo, veja bem, o convento de Santo Antônio, a igreja do convento, a igreja da Ordem Terceira e aqui um hospital da Ordem Terceira. Esse pórtico aqui provavelmente era de parte do pátio também do convento. O que mais que nós estamos vendo nesta imagem que chama a atenção? Veja que bacana as luminárias de época, estão vendo? Isso aqui tinha um mecanismo que o camarada puxava, ela descia e ele colocava o óleo de baleia ali em uma determinada hora do dia para iluminar a cidade. Aqui do lado direito, estão vendo? Tem um aqui tirando uma soneca sobre esse empilhado de pedras. Isso aqui provavelmente tinha alguma construção aí perto que eles estavam usando essas pedras, ou quem sabe eram lajes para fazer alguma pavimentação, não dá para ter certeza absoluta. Aqui nesse canto também, do lado direito, parece que tem uma venda. Tinha um lugar no Largo da Carioca nessa época que vendia caldo de cana, entre alguns outros produtos, que tinha um camarada que tinha uma moenda ali. Tem um vídeo nesse canal que fala sobre isso também. Bom, é uma imagem incrível, né? Muito bonita. Aqui está ela novamente. Eu puxei um pouquinho mais as cores para que a gente possa ver. Aqui, observem aqui do lado direito um casal ali e uma senhora, onde estou apontando. E agora veremos com um pouco mais de detalhes aquela imagem que nós vimos no início do vídeo, que se trata de parte de um painel do artista Félix Émile Tounet. Deve ter sido feita entre 1820 e 1830, onde nós também podemos ver o chafariz aqui, onde eu estou apontando, vejam bem. Estão vendo o chafariz aqui? Isto aqui é aquela subida, né, que aparece ali do lado do chafariz em uma das imagens. Agora, aqui tem um detalhe interessante. Vejam aqui, ó. Estão vendo? Isso aqui que parece uma piscina é um grande tanque raso, né? Onde as lavadeiras podiam levar roupa para lavar aí, né? Vemos aqui inúmeras pessoas subindo e descendo o acesso, um dos acessos ao convento. Aqui tinha um outro, como eu disse, aquele portão, tem áreas internas aqui, né? Então eles subiam, tinha uma escada aqui também para subir. Vamos ver o que mais que a gente pode tirar dessa imagem. Vejam bem, aquela construção do lado, esse edifício aqui era um hospital da Ordem Terceira que já foi demolido. Inclusive, ele estreitava a Rua da Carioca. Isso aqui é a Rua da Carioca, estão vendo? Onde eu estou indicando com o mouse. Veja bem aqui, ó. Rua da Carioca, onde estou indicando com o mouse. Aqui o convento de Santo Antônio, a igreja do convento, e aqui a igreja da Ordem Terceira. Isso aqui, o que é? É a Praça Tiradentes. Isso aqui o campo da Aclamação, ou Campo de Santana, atualmente chamado de Praça da República. Isso aqui foi um palacete que existiu durante um certo tempo para uso da família real para eventos solenes. Reenquadrando a imagem, veja bem, isso aqui é o Morro de Santo Antônio, que foi demolido. Que igreja é essa aqui? Essa igreja aqui é a de São Francisco de Paula. Observe que depois do Campo de Santana, a partir de um certo ponto, não existiam muitas construções, porque essa área aqui era muito alagada, né? Ela acabou sendo aterrada aos poucos. Quem já viu aquele vídeo sobre um caminho que o Dom João VI mandou fazer, a Estrada das Lanternas, Estrada do Aterrado, vai se lembrar disto. Então, é uma bela parte do panorama desta cidade do Rio de Janeiro, né? Vejam que nessa época existiam hortas, quintais, plantações, né? Inacreditável que isso no centro da cidade, né? Melhor dizendo, isto é, se compararmos com a realidade dos dias atuais.
E por falar em dias atuais, vamos comparar o cenário como era com o cenário atual. Obviamente que eu não consegui uma foto do mesmo ângulo, essa foto aí foi tirada já tem um bom tempo de cima do edifício central. Então nós podemos ver aí o convento de cima e a área toda transformada. Esta perspectiva original foi tirada pelo túnel do Morro do Castelo. Aqui uma outra vista de cima, né? A área toda transformada, muita coisa ao redor foi demolido, inclusive o morro, que deu lugar à esplanada de Santo Antônio, onde se encontra a Avenida Chile, a Catedral. Aí novamente a vista do convento do Largo da Carioca e agora voltando para aquela bela aquarela, comparando com uma foto atual do convento de Santo Antônio, tirado ali do Largo da Carioca. Então dá pra gente ter uma ideia de onde ficava esse chafariz. Aqui, novamente, voltando para aquela aquarela de 1833 e agora comparando novamente como uma imagem atual. Grosseiramente falando, podemos deduzir que o chafariz estava mais ou menos na posição desse respiradouro do metrô que eu aponto aí. E aqui voltando para o primeiro chafariz da Carioca, e dizendo que haverá uma continuidade deste vídeo mostrando o chafariz que sucedeu a esse, que foi um chafariz neoclássico. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.